Olá! Hoje resolveremos 5 questões com a temática de artigos de algumas provas de concurso público que exigiram do candidato nível médio. O concurso a qual a pergunta foi retirada estará descrita na parte superior da tela. Julgue o item subsequente. O uso do artigo definido antes de nomes próprios pode alterar o significado da frase, como em vi João ontem e vi o João ontem, onde a segunda frase sugere uma familiaridade ou especificidade maior em relação a João. Então vamos analisar aqui as duas orações. Vi João ontem e vi o João ontem. O segundo aqui, ele vai ao artigo definido o. A função do artigo definido é transmitir para nós a ideia de definição. Sendo assim, partindo desse princípio, se temos aqui a definição de João, então traz sim o sentido que o segundo termo está falando de um João conhecido, de um João específico. Dessa forma, o nosso gabarito é que o item está correto. Julgue o item a seguir. Os artigos se caracterizam por especificar um substantivo logo no momento de sua inserção. Para que essa identificação possa ocorrer, o artigo deve anteceder o substantivo, determinando-o ou não. Exemplo: as colagens são lindas. Novamente aqui sobre artigo definido, vamos colocar aqui algumas observações. Os artigos, ele pode definir ou indefinir. Definir, o, a, os, as. Indefinir, uns, uma, umas. Ele pode singularizar ou pluralizar, como vimos aqui na parte mesmo. O, a gente já sabe então que vai se referir a um substantivo masculino no singular. Os, já sabemos que vai vir o substantivo masculino no plural. E o artigo ele sempre vem antes do substantivo. Então, dessa forma, está correto. Julgue o item a seguir. Uma função importante do artigo é a distinção entre os homônimos a partir de outras classes gramaticais, as quais resultam adjetivos e verbos em substantivos. Vamos analisar aqui esse item. Ele diz que o papel do artigo é a distinção, distinguir homônimos de outras classes gramaticais e transformá-los em adjetivos, de adjetivos e verbos em substantivos. O papel do artigo não é distinguir. O papel do artigo é definir ou indefinir, singularizar ou pluralizar. O que vai determinar se o homônimo ele é de uma classe gramatical ou outra é a sua posição, sua função na frase. Um exemplo: o olho é azul. O azul desceu o olho. Então aqui, o azul desceu o olho. O azul ele está como substantivo e aqui na segunda frase ele está como adjetivo. Mas o que está definindo a classe gramatical dele não é o artigo, é a posição dele na oração, é a função dele na oração. Sendo assim, o item está errado. No trecho, os professores sabem o programa e o ensinam. É correto afirmar que o termo em destaque funciona como? Alternativa A, artigo definido com valor anafórico, pois retoma o substantivo programa. B, pronome demonstrativo de valor anafórico, pois retoma o substantivo programa. C, artigo definido com valor catafórico, pois retoma o substantivo programa. D, pronome demonstrativo de valor catafórico, pois retoma o substantivo programa. Então aqui as alternativas elas têm a respeito da anáfora, da catáfora, artigo e pronome demonstrativo. Vamos relembrar primeiro de tudo o que é anáfora e catáfora. Anáfora é quando utilizamos um termo para retomar algo já citado.
Por exemplo, Pedro não toma banho. Ele não gosta de atos de limpeza. Para eu não falar de novo, Pedro não gosta de atos de limpeza, eu utilizei o pronome ele. Eu poderia colocar Pedro não gosta de tomar banho, Pedro não tem atos de limpeza. Mas isso não fica esteticamente correto. Então, dessa forma, a gente utiliza a anáfora, que são o quê? Outros termos, para não ficar repetindo sempre o, a mesma palavra, o mesmo substantivo, o mesmo personagem, enfim. E a catáfora, ela anuncia algo que será citado. Temos más notícias. Não receberemos o pagamento. Aqui ela dá uma ideia de catáfora. Qual que é a má notícia? Não receberemos o pagamento. Ou então, a catáfora mais comum de encontrarmos, esta é a má notícia. 2 pontos, não receberemos o pagamento. Então, o esta, ele já está trazendo uma prévia para nós que vamos receber a má notícia. Ok? Como vemos aqui no trecho dado pela questão, o ele retoma o programa, como todas as alternativas aqui citam. Entretanto, para fazermos esse uso de retomada de um substantivo, a gente não vai utilizar um artigo. A gente vai utilizar o quê? Um pronome. Ok? Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito é a letra B. O aqui, ele não está sendo trabalhado como um artigo, e sim como um pronome demonstrativo. E ele está fazendo a função anafórica. Ele está exercendo aqui a anáfora. Ok? Analise a oração. A ciência tem várias hipóteses e nenhuma certeza. Marque a alternativa que apresenta a classe gramatical das palavras dessa oração, respectivamente. Aqui, nada mais quer que o candidato faça a análise sintática. Então, vamos fazer a análise. O A, artigo definido feminino. Ciência, substantivo. Tem, é o verbo ter. Várias, adjetivo no plural. Hipóteses, substantivo. E, conjunção aditiva. Nenhuma, pronome indefinido. E certeza, substantivo. Dessa forma, nosso gabarito é a letra C. Artigo substantivo, verbo adjetivo, substantivo conjunção, pronome substantivo. Tudo certo? Então ficamos por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!